Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos estudos sobre as modalidades de obrigação, especificamente as obrigações quanto à prestação. Na última aula nós fizemos uma rápida introdução ao direito obrigacional e estudamos as obrigações de dar coisa. No contexto da introdução, nós estudamos quais são os elementos constitutivos da obrigação. E especificamente sobre o elemento objetivo, destacamos que a obrigação terá objeto imediato e objeto mediato, sendo que o objeto imediato será uma prestação, enquanto que o objeto mediato, o bem da vida. Sobre a prestação, existem 3 prestações em direito obrigacional, quais sejam dar, fazer e não fazer. Na aula passada, nós estudamos quanto à prestação, as obrigações de dar coisa. Vimos a obrigação de entregar coisa certa, a obrigação de restituir coisa certa e também a obrigação de dar coisa incerta. Pois agora seguiremos o estudo das espécies de obrigação quanto à prestação. Se nós já falamos sobre a obrigação de dar, falta-nos agora trabalhar, para concluir esta primeira classificação, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Abra aí o seu código para acompanhar nossa aula, dos artigos 247 ao 251. Obrigação de fazer. Primeiro tema da nossa aula de hoje. Obrigação de fazer. Você se lembra, quando nós estudamos a obrigação de dar coisa, disse que a obrigação de dar é extremamente comum, porque toda obrigação que tem por objeto a transmissão de um bem, seja sua entrega, restituição, seja transmissão de propriedade ou posse, toda obrigação que materialmente objetiva a entrega de um bem, é uma obrigação de dar coisa. Por isso, tão comum do ponto de vista prático. Contrato de compra e venda, contrato de permuto, contrato de comodato, contrato de locação, contrato de mútuo. Todas essas espécies contratuais são fontes de obrigação de dar. Agora nós vamos falar sobre a obrigação de fazer. E apesar de não tão comum quanto a obrigação de dar, essa aqui também muito recorrente. Porque nesse contexto encontramos os contratos de prestação de serviço, ou contrato de trabalho, contrato de emprego, toda relação obrigacional em que o devedor se compromete ao cumprimento de uma atividade. Se na obrigação de dar o objetivo era a entrega de alguma coisa, materialmente considerada, nas obrigações de fazer, a prestação envolve o cumprimento de uma atividade, de um comportamento ou uma conduta. Por isso, as obrigações de fazer no âmbito civil estão diretamente relacionadas aos contratos de prestação de serviço. Contratos de prestação de serviço. Nesse contexto, portanto, o devedor se compromete à realização de uma atividade, de uma conduta, de um ato específico. Ele se compromete com a prestação de um serviço, com a edificação de alguma coisa, com a elaboração de outra coisa. Por isso, podemos afirmar que a marca das obrigações de fazer se encontra no devedor. Sem dúvida alguma, aqui
Sobreleva-se a importância do devedor, no que diz respeito às suas habilidades, no que diz respeito ao seu conhecimento e técnicas para o cumprimento de uma conduta, para o cumprimento de um ato, de um comportamento. Seja uma atividade física, como acontece nos contratos de trabalho, nos contratos de emprego, nos contratos de atletas. Seja uma atividade material, como é a obrigação assumida pelo mecânico, pelo pedreiro, pelo marceneiro. Atividade material, seja uma atividade intelectual, como é o caso do professor, uma atividade artística, cantor, determinado ator, né, personalidade aí televisiva, ou uma atividade científica. Toda obrigação através da qual alguém se compromete ao cumprimento de um ato, de um comportamento, de uma atividade. Estaremos, pois, no contexto das obrigações de fazer. Por isso disse, apesar de muitos serem os exemplos de obrigação de dar coisa, as obrigações de fazer não ficam tão atrás assim, no que diz respeito à sua importância prática, a sua relevância prática, relevância para a vida comum. Nós também assumimos diversas obrigações de fazer no nosso cotidiano. Ok? Ressaltei aqui, ainda conceitualmente, né, duas lições. Um do grande mestre Paulo Nader, muito bom civilista, e outra lição do renomado doutrinador Washington de Barros Monteiro. Este último, inclusive, é o que tem um dos melhores conceitos de obrigação do direito civil pátrio. Já fiz menção isso em aulas pretéritas. Veja lá o que o professor Paulo Nader nos diz. Na obrigação de fazer, sobreleva a importância da pessoa do devedor, especialmente por seus conhecimentos, técnica e habilidade. Já havia dito anteriormente, nas obrigações de fazer, sobreleva-se a importância da pessoa do devedor, por causa do seu conhecimento, por causa das suas técnicas e habilidades. O professor Luiz, ele não contrata qualquer professor aqui para lá que concursos. Ele considera a pessoa daquele professor, por conta da sua habilidade, por conta da sua notoriedade, do seu reconhecimento, para então contratá-lo. Existem vários professores de direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário, penal, processo penal, direito civil, e dentre os muitos, ele vai lá e escolhe aquele que entende serem os melhores. Veja bem, este serviço a priori poderia ser prestado por qualquer pessoa, mas escolhe-se aquele por conta das suas habilidades, por conta do seu conhecimento. Por isso o destaque do professor Paulo Nader, de que na obrigação de fazer sobreleva-se a importância da pessoa do devedor. Complementarmente, segundo o magistério do grande civilista Washington de Barros Monteiro, buscando aqui diferenciar, buscando aqui distinguir as obrigações de dar e as obrigações de fazer. Porque notem aqui um detalhe interessante. Muitas vezes a obrigação de fazer, o seu último ato será a entrega de alguma coisa. E o fato de a última conduta ser a entrega de alguma coisa, isso não culminará na sua desvirtuação, transformando-a em uma obrigação de dar. E aí o professor Washington de Barros Monteiro
destacará que devemos identificar, devemos observar do ponto de vista prático se a entrega é precedida ou não por uma edificação, por uma elaboração, por uma construção. Se simplesmente o devedor se comprometer com a entrega de alguma coisa, sem que anteriormente a elabore, construa, edifique, a obrigação é dar. Agora, mesmo que o último ato seja a entrega de um bem, se essa entrega for precedida pela edificação, pela construção, pelo cumprimento de uma atividade específica, estaremos, pois, no contexto das obrigações de fazer. Basta você imaginar aquele marceneiro que contratou, né, para construir a biblioteca lá da sua casa, do seu escritório. Você não comprou armários prontos lá na loja X, não, você contratou o marceneiro para ele ir lá e tirar a medida e ele vai edificar, ele vai fazer esses armários. Ainda que o último ato seja a entrega, estamos ainda no contexto das obrigações de fazer. Notem a lição aqui do Washington de Barros Monteiro. A diferença está em verificar se dar ou entregar é ou não consequência do fazer. Assim, se o devedor tem de entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar. Todavia, se primeiramente tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, tecnicamente, a obrigação é de fazer. De fazer. Mais uma vez, aqui, se pensarmos no contrato como fonte de obrigação, o que se contrata é a prestação de um serviço. O que se contrata é o cumprimento de uma atividade, de uma conduta. Portanto, não há que se confundir com as obrigações de dar coisa. Apesar disso, quando falávamos de obrigação de dar, você bem lembra que nós identificamos duas classes maiores, né? Depois, uma delas acabaria por ser subdividida. Mas nós identificamos duas classes maiores. Quais sejam? Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta. Sendo que a coisa certa era aquela coisa absolutamente determinada e individualizada quanto às suas características, sendo única para o mundo jurídico. E a coisa incerta, aquela que não era indeterminada, mas individualizada quanto ao gênero e quantidade, sem uma característica que a individualizasse no mundo jurídico. Portanto, definida ao menos pelo gênero e quantidade, a coisa incerta era aquela que poderia ser substituída por outra. Não havia única, qualquer bem que reunisse aquelas características. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40,
40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.